Olá, meu nome é Guilherme, eu estou cursando o 7º período de Engenharia Química na Universidade Federal de Lavras e vou apresentar o meu projeto de iniciação científica que foi desenvolvido juntamente com o meu orientador Nathan Evangelista, no Laboratório de Controle e Simulação de Processos do Departamento de Engenharia da UFLA. Bem, o meu projeto leva o título de Avaliação de Modelos Termodinâmicos para Estimativa de Capacidade Calorífica de Triglicerídeos presentes em óleos vegetais. Para a gente fazer uma breve introdução, essa primeira figura, que foi retirada do relatório International Energy Outlook em 2019, ela mostra a previsão de consumo mundial de energia até o ano de 2050. Na imagem do lado esquerdo, a gente pode ver que esse consumo de energia vai continuar aumentando até 2050, vai ter um crescimento de cerca de 35%. E na imagem do lado direito, é possível se observar também que ela será predominantemente de fontes não renováveis, como o petróleo. Em meio a isso, as fontes alternativas de energia vêm ganhando bastante destaque e estudo ultimamente, porque será necessário atender essa grande demanda, né, diversificar a matriz energética mundial e ainda, se a gente olhar pelo lado de que é necessário minimizar os impactos ambientais causados pelos combustíveis fósseis. E dentre essas fontes alternativas de energia que vem ganhando destaque, está o biodiesel, né, com bastante destaque aí, que é capaz de aumentar a independência energética dos países e reduzirem até 80% a emissão de gases que aceleram o aquecimento global. O biodiesel, ele é produzido a partir da reação de transesterificação entre óleos vegetais e álcoois primários. Se a gente olhar esses óleos vegetais, né, há uma ampla variedade deles, e se a gente olhar por esse lado, ele pode ser até um importante mecanismo de inclusão social, né? Olhando pelo lado das áreas rurais dos países em desenvolvimento. E ele também vem mostrando bastante vantagens ao ser incrementado ao óleo diesel de petróleo. No Brasil é até obrigatório, né? Cerca de 12% do diesel deve ser biodiesel. Então, tá aí uma obrigatoriedade do estudo do biodiesel. E para que o biodiesel seja fabricado, é de extrema importância a gente ter em mão os valores de algumas propriedades físicas e termodinâmicas. Nesse trabalho, a propriedade física estudada foi a capacidade calorífica. E a gente precisa saber a capacidade calorífica dos triacilgliceróis, né? Que são os triglicerídeos, que compõem os óleos vegetais, que são os nossos reagentes. A capacidade calorífica ela é necessária para processos como destilação, evaporação, aquecimento, decapagem, resfriamento, entre outros, que são operações utilizadas durante a produção do biodiesel. Mas nem sempre a gente tem esses dados de capacidade caloríficas prontos, né, desses compostos na nossa mão para a gente utilizar, porque é difícil se obter experimentalmente esse dado de capacidade calorífica. Ainda mais se a gente olhar pelo lado de que é muito difícil a gente se obter um triglicerídeo puro para a gente calcular, para a gente obter, né? Calcular não, para a gente obter essa capacidade calorífica experimental dele. E, então é impraticável isso. E quando se tem esses dados da literatura, eles cobrem somente uma pequena faixa de temperatura, o que não é muito legal para um engenheiro. Então, para os elementos que não se tem os dados experimentais de capacidade calorífica, a gente deve aplicar um modelo termodinâmico que seja preciso. E existem diversos modelos para a gente calcular, para a gente estimar a capacidade calorífica de líquidos orgânicos. Os utilizados nesse trabalho são modelos de contribuição de grupos, que eles dividem a sua molécula em partes menores, que são denominadas grupos funcionais, que depois são computados e geram um valor macroscópico do elemento que você precisa. Esse modelo de contribuição de grupos ele é bastante utilizado por dois motivos. Você pode estimar a propriedade de interesse apenas pela fórmula estrutural do seu composto, né, que no caso é o triglicerídeo, no nosso caso, e ele é de fácil aplicação computacional. Bem, por isso esse trabalho é muito importante,
Na hora de fazer o cálculo dos equipamentos que vão produzir o biodiesel, o engenheiro ele deve escolher o modelo certo para que ele aumente a precisão e diminua os gastos na produção do biodiesel, né? Que é o que toda empresa busca. Bem, então foram aplicados 4 modelos de contribuição de grupos. São eles: Seriani Gani Meirelles, CGM, Koska Ruzicka Gani, KRG, Ruzicka Domalski, RD e Zabransky Ruzicka, ZR. Bem, eles foram aplicados para estimar a capacidade calorífica de 20 triglicerídeos diferentes na fase líquida. E para que fosse possível determinar qual o mais confiável, qual que gera o melhor resultado, que dá menos erro. Primeiramente, foi montado um banco de dados com 222 dados de capacidade calorífica em diferentes temperaturas de 20 triglicerídeos diferentes. Os modelos foram avaliados no Excel, utilizando a ferramenta Octopus, que permite cadastrar e editar os grupos funcionais de cada molécula. O Octopus ele é bastante útil, porque nele você pode cadastrar a sua molécula e para o caso dos modelos de contribuição de grupos, né, a gente pode montar a molécula com os grupos funcionais propostos por cada autor, né, de cada modelo. Então ele é bastante útil, foi bastante interessante utilizar ele. E para se obter o nível de exatidão, cada valor de capacidade calorífica que foi calculado foi comparado com o respectivo valor experimental através de um desvio relativo. E também um desvio relativo médio absoluto foi feito para cada modelo e para cada triglicerídeo, né, como mostra essa primeira tabela. Que é possível ver que o modelo CGM, Seriani, foi o que melhor representou o banco de dados, gerou um desvio de 2,74%, que foi o menor. Só que a gente pode olhar também, pode reparar, né, que os demais modelos também foram bastante exatos, e dependendo do triglicerídeo, eles geraram resultados que podem ser até melhores que o da CGM, só que no geral o CGM ganhou esse destaque, né, mas sem demérito dos demais também. E a capacidade calorífica, ela é uma função muito forte da temperatura. Por isso, o banco de dados ele foi dividido em 4 faixas de temperatura, que vão de 310 a 455. Essas 4 faixas de temperatura podem ser vistas nessa segunda imagem. E é possível notar que o modelo CGM ele segue um certo padrão, né? Ele mantém aí o erro com a variação da temperatura, ele mantém. Ele fica bastante constante, né, esse erro. E os demais modelos geram alguns resultados maiores no último intervalo. Embora a gente não possa afirmar, né, isso sugere que esses modelos tendem a gerar resultados piores com o aumento da temperatura, o que é um forte indicativo que a gente deve utilizar o modelo CGM para predizer, caso seja necessário, né, fazer essas predições de CP em temperaturas superiores a 455 Kelvin. Bem, é isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.